Glória a Deus, glórias aos céus, mais uma sagrada, santa e poderosa oração. Esse horário aqui, a Bíblia chama ele de horário da viração, horário que Deus entrava no Éden. E eu creio que aonde essa oração estiver chegando, é Deus entrando com socorro, com livramento, é Deus acalmando as tempestades, é Deus jogando por terra todo o mal que vem se levantando contra a sua vida. Amém, ovelha? Eu quero desejar boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez. Eu quero desejar boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez, tá bom? E quero convidar você para se inscrever no canal e deixar o gostei, porque isso é um sinal que você dá para o YouTube, que o conteúdo que você está assistindo é algo de bom. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você que já é inscrito aqui no canal, você que já participa das nossas orações, eu peço para você deixar Deus te usar e compartilhar essa oração nos grupos, nos status, nos seus stories, viu? Envie para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Ovelha amada, eu estou aqui com a Bíblia aberta e eu quero ler com você um versículo. Mas antes de ler um versículo, eu quero te ensinar algo aqui. Eu quero te dar um direcionamento muito forte, porque isso vai mudar a sua vida. Eu não disse que vai melhorar, eu falei mudar. Deus não é Deus de melhora, Deus é Deus de mudança. Então eu te aconselho você orar pelas suas decisões. Não tome nenhuma decisão sem orar. Não tome nenhuma decisão sem você antes orar, falar com Deus, pedir para o Espírito de Deus, sabe, lhe direcionar, lhe guiar, como diz o Salmo 23, disse Davi, leva-me e guia-me, tá bom? Então quando você ora pelas suas decisões, você, ovelha, evita de orar pelas consequências. Quando você ora, porque decisões erradas comprometem futuro. Decisões erradas comprometem futuro. Então ore para você não dar passo errado, para você não tomar decisões erradas. Ovelha amada, escute. Existem pessoas que elas destruíram o futuro delas por causa de atitudes e decisões erradas. Existem pessoas que elas estão orando pelas consequências, sofrendo pelas consequências por causa das decisões erradas. Ovelha amada, quando um rei, a Bíblia vai dizer, ovelha, que quando havia necessidade de uma nação guerrear contra outra, a nação de Israel não ia para a guerra sem antes consultar a Deus. Essa consulta você deve fazer ela diariamente. Quando Israel estava diante de uma situação, eles buscavam a Deus primeiro, para Deus poder revelar o que eles tinham que fazer. E quando eles faziam aquilo que é da vontade de Deus, eles voltavam com a vitória. Diante de situações que, humanamente falando, era impossível deles vencer. Você está entendendo, ovelha? Eu quero orar. Mas antes de orar, eu quero ler esse versículo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Amém? É um versículo que muitos já conhecem, eu acredito que muitos conhecem. Muitos conhecem esse versículo, tá bom? Mas eu queria que você
ouvisse esse versículo com fé. Agora, antes de eu achar aqui a palavra que saiu aqui da Bíblia, eu queria pedir para vocês, por favor, que moram aqui em Campo Grande, né? Vocês que moram aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu gostaria que vocês, ovelhas, participassem conosco de um grande evento, de uma grande concentração de fé e milagres, que vai acontecer nessa quinta-feira, último dia do mês. Eu estou convidando e convocando toda a igreja para jejuar nesse dia, tá bom? Dia 31 teremos uma grande concentração de fé e milagres que vai acontecer na igreja da Coab, ali na Avenida Paz Barreto 308, no bairro da Coab, ali nas proximidades da Guaicurus, tá bom? Viu? Vamos ter ali a presença da cantora Tamilis Campos, pastora Andréia e do pastor Ramão. Olha, diz assim, 2 Samuel 18:9. 2 Samuel 18:9 diz assim: indo Absalão montado na sua mula, encontrou-se os homens de Davi, encontrou os homens de Davi, entrando o cavalo debaixo, a mula, dos ramos espessos de um carvalho, Absalão ficou preso neles pela cabeça e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o cavalo e a mula onde ele estava montado passou direto. Olha só, a Bíblia vai dizer que Absalão, ele, tomado de inveja, de ódio, ele com muito rancor do pai, ele ficou obcecado por querer assumir o trono do pai, porque queria de todo jeito tirar o pai para ele sentar. E é exatamente isso que algumas pessoas querem fazer. Elas querem tirar você a todo custo. Elas querem tirar você por meio de fofoca, de mentira, de feitiço, né? Elas querem a todo custo tirar você, mas o que essas pessoas não entendem é que o que é teu é teu. O que é teu é teu. Veja que Absalão, desde cedo, ele intentou contra Davi, ele tramou contra Davi, ele tentou ganhar o coração das pessoas, ele tentava colocar as pessoas contra Davi, mas não adiantava porque as pessoas conheciam Davi. O caráter de Davi não foi construído da noite para o dia. O que o diabo tem que entender, ovelha, é que o que tu tem hoje não foi da noite para o dia. O que você se tornou não foi da noite para o dia. Porque nada muda da noite para o dia. Absalão, ele arquitetou, ele planejou, ele elaborou, ele matou o irmão, ele fez muitas barbaridades para querer o trono do pai. Só que o que Absalão não entendia é que aquele trono não era de Davi, era de Deus. Esse sonho que tem dentro do seu coração não é seu, é de Deus. Quem colocou esse sonho foi Deus. Então, pessoas usadas pelo inimigo vai tentar, vai querer a todo custo, destruir esse sonho. Mas essas pessoas, elas vão ter problema com o próprio Deus. Quem tenta destruir aquilo que é de Deus vai ter problema, não é com o homem, é com Deus. Então Absalão, quando ele viu os homens de Davi montado, entrando na cidade ali, diz assim, ó: indo Absalão montado no seu cavalo, na sua mula, algumas versões falam mula, outros cavalo, encontrou-se com os homens de Davi, estando o cavalo debaixo dos ramos, entrando o cavalo debaixo dos ramos, espesso
parecido de um cavalo. Absalão ficou preso, pendurado, com a cabeça entre o céu e a terra. E o cavalo que ele estava montado, a mula a qual ele estava montado, passou direto e ele ficou preso ali. E se você for continuar a história, você vai ver que a morte dele foi triste. A morte de Absalão foi triste. Se acabou Absalão e Davi continuou no trono. Se acabou. Absalão, a vida dele acabou ali, mas a de Davi continuou. Porque a vida do perverso vai se acabar. E quem vai destruir o perverso não é você, é ele mesmo. É o seu ódio mesmo, o seu orgulho, a sua vaidade. Eu quero orar agora por você, nesse momento. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não precisa você derrubar ninguém, passar a perna em ninguém, enganar ninguém, mentir para ninguém. A única coisa que você precisa fazer é servir a Deus. É ser sincera, ser sincero, verdadeiro, que o nosso Senhor, Ele vai te honrar. Pai amado e Pai querido, aqui, Deus, eu me coloco diante de Ti em mais uma oração pela vida desse Teu filho, dessa Tua filha, e eu declaro e eu profetizo que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado nesta vida. Dá livramento para essa vida, assim como o Senhor deu para Davi. O Senhor livrou Davi, não foi só de Salomão, mas sim de todos aqueles que intentavam contra a vida dele. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu profetizo a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Que Deus possa te guardar, te livrar e te proteger. Tá bom? Ore por cada decisão para que você não venha orar pelas consequências. Deus abençoe.